Oi, oi, sejam bem-vindos ao nosso canal da Lousa e hoje para falar de Machado de Assis e Yaya Garcia, um livro impecável que provavelmente você nunca ouviu falar e esse vídeo é justamente para fazer você conhecer e desejar ler depois de tudo que a gente vai conversar aqui. Vamos lá? Você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreva. Participe, comente, interaja. Seu engajamento gera uma vontade enorme de continuar. De verdade. E aqui é um canal literário, a gente vai falar sobre literatura, sobre comportamento, sobre repertório, grandes pilares que a Lousa está empenhada em propagar. Machado de Assis, aos 38 anos, escreveu Yaya Garcia. Mais um romance com nome feminino na capa, e estava ali entre Helena e Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Esse romantismo machadiano, ele se despede com Yaya Garcia e Memórias Póstumas de Brás Cubas inaugura um realismo muito próprio de Machado de Assis. É verdade que Yaya Garcia, ao ser publicado, ele ganhou uma crítica muito insossa, muito tímida na imprensa. Em especial porque naquela época estava no gosto do brasileiro essa de Queiroz. E um livro que tinha acabado de ser lançado, que era o Primo Basílio, né, que pretendia fazer o mesmo sucesso do Crime do Padre Amaro. A verdade é que Machado de Assis estava muito incomodado com aquele estilo de Essa de Queiroz que entrou para o gosto do brasileiro. Um estilo que valorizava o escândalo, não é? Que estava ali preocupado em trazer alguns princípios científicos à arte e deixava de fora muitos fatores e questões que Machado de Assis colocou neste livro, como consciência, remorso, razão moral, decoro, não é? Paixão, amor. O matrimônio está nesse lugar central, como de costume, mas tem muitas questões definitivas de caráter nesses personagens, né? A personagem principal, ou pelo menos a personagem que deu nome ao livro, é Lina Garcia, filha do Luiz Garcia, um viúvo muito digno, né, muito solitário, mas que vivia ali em função da família, né? Era acolhida por Raimundo, que trabalhava na casa, tinha também um outro núcleo familiar de Valéria e Jorge, e um terceiro de Estela e o senhor Antunes. Esses são praticamente os principais personagens. Um pouco mais adiante entra Procópio Dias, né, que começa ali a movimentar algumas questões dentro desses núcleos familiares. Em Machado de Assis, esse aqui é o 13º livro, tá? E o quarto romance publicado por Machado de Assis. Tinha A Mão e a Luva, não é? Antes, Helena, A Mão e a Luva é de 74, Helena é de 76, e aí aparece inicialmente na imprensa em 1878, no novo jornal O Cruzeiro, né? E aí, o que ele valorizava aqui, não é? O que tinha aqui nessa estrutura? É curioso porque eu consigo visualizar, depois de ter lido, e ter lido com muito carinho, em muitas camadas, em muitas fases de discussão, né, dentro do clube, do nosso clube de leitura, em que a gente se encontra ao vivo semanalmente para debater essas leituras. Se você quiser participar, o link está aqui embaixo desse vídeo, venha ler com a gente, se proponha a colocar uma agenda de construção de repertório, de pensamento crítico, a partir da leitura dos clássicos, de livros que provavelmente você não leria sozinho ou sozinha. É curioso porque aqui existem muitos jogos, né, jogos sociais, disputas. Existe um elemento muito interessante que é o elemento do xadrez. É como se a metáfora do livro tivesse uma capacidade de demonstrar que muitas das coisas que a gente enfrenta na vida, que a gente constrói, exige uma habilidade daquele jogador de xadrez. E o próprio autor, né, aqui as próprias notas a essa edição que eu tenho aqui, mostra que Yaya tinha aquela habilidade enxadrista. Acho que é esse, não, não? Acho que é. E ela tinha essa habilidade, duas habilidades muito importantes, que era a vista pronta e a paciência beneditina, que seriam qualidades preciosas para a vida. E Yaya tinha, sim, uma habilidade. Yaya tinha fatores, né, digamos assim, biológicos inatos,
sociais, econômicos também inatos, que foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Ela tinha uma astúcia, uma perspicácia, ela tinha uma sensibilidade de um olhar 360 graus, ela conseguia olhar para além das camadas e usar isso em seu próprio desenvolvimento e expansão, né, em todos os aspectos. Então ela ocupava o espaço dela de uma maneira muito contundente. Yaya tinha destaque, ganha um destaque muito grande a partir da segunda metade do livro, né? Inicialmente a gente começa com aqueles vínculos entre Jorge e Stella. Stella também, que foi ali criada por Valéria, né, criada assim, amparada por Valéria, que era mãe de Jorge. Valéria que ficou viúva, né, do pai de Jorge. Existe ali o início de uma paixão, eu diria que, não poderia dizer que é não correspondida entre Helena e Jorge. A Valéria, que é mãe de Jorge, não queria que Jorge ficasse ali e vivesse aquele amor, por algumas disparidades de circunstâncias sociais, por algumas questões que dentro da classificação materna não convinha ao futuro do filho, e naquele momento ela decidiu que para romper aquele início, para evitar, para garantir uma ruptura naquele vínculo amoroso, era importante que Jorge saísse da cidade. Só que Jorge estava completamente apaixonado por Stella. Nessa época, Yaya era pequena. Yaya estudava durante a semana, ia ver o pai, Luiz Garcia, no final de semana, e ali era uma criança que estava em fase de desenvolvimento, que inaugura o livro com uma ingenuidade, e o próprio Machado de Assis vai trazendo maturidade para ela. E é curioso que Machado de Assis traz um crescimento de maturidade para todos os personagens ao longo do texto. E também traz uma demonstração muito clara dessa estrutura moral de cada um deles, desse movimento de conduta virtuosa entre todos eles, sabe? É como se Machado de Assis trouxesse todos os desafios da vida real dentro de um universo romântico, obviamente, dentro de um universo social, mas com inúmeras peculiaridades, mas que mostram muito essa ideia da razão moral, que segundo ele, a influência naturalista e realista de Émile Zola em Eça de Queiroz tinha feito com que ele se distanciasse disso, né? Embora Machado de Assis reconhecesse e admirasse profundamente Eça de Queiroz, tá? E aqui é curioso porque tem aqui embaixo algumas questões bem interessantes, mas eu vou chegar logo para mostrar para vocês, sem contar o final, obviamente, mas eu quero que vocês conheçam um pouco dessa narrativa. Então o romance se inaugura com uma paixão relativamente não correspondida de Jorge em relação a Stella. Jorge, para sair da cidade, porque Valéria, que era mãe de Jorge, precisava que ele saísse, ele fosse embora, não era possível admitir aquele vínculo amoroso, aquele relacionamento, e Jorge, então, ela disse, vai para a Europa. Mas a Europa não tem nenhum heroísmo ir para a Europa. Na Europa eu vou me distrair, eu vou me divertir, eu vou aos cafés, e isso não é sobre curar um amor, né? Eu vou para a guerra, na época a Guerra do Paraguai, e estava ali naquela questão toda, e tinha o próprio apoio que a Valéria pediu ao Luiz Garcia, pai de Yaya, para fazer, incentivar, ou pelo menos encontrar um lugar de resposta de Jorge para que ele realmente saísse. E tem um ponto curioso, porque Jorge preservou a identidade dessa pessoa que ele amava por toda a narrativa. Ele se apaixonou, ele não teve a correspondência, ele foi para a guerra se distanciar desse vínculo, primeiro por exigência da mãe e segundo porque era um risco que ele corria, mas era um risco principal de ele amadurecer e assentar aqueles sentimentos. Jorge foi embora, não é? E ele disse uma dose de heroísmo, não é? De sacrifício em eu me distanciar para ir à guerra. E ele foi, não é? Viveu ali anos importantes de amadurecimento, não teve nenhum tipo de lesão física capaz de mutilar alguns de seus membros, mas houve um tempo de assentamento do amor, daquela paixão. E aí várias coisas aconteceram e Machado de Assis, com uma precisão enorme, ele conduz a narrativa. E é curioso porque a cada fase do texto a gente se surpreende. E essa surpresa, ela é preenchida
com expressões. Então eu me vi em vários momentos fazendo... Como assim? Sabe? E como assim? E essa surpresa? Uma escolha de parar o momento alto da narrativa, deixar um ponto de curiosidade para a etapa subsequente, em que você fica ali numa sede de continuar. E eu acho que tem muito um modelo de folhetim, né? Porque como você precisa ler na semana que vem, porque vai sair mais no jornal, ou daqui a outras semanas, você precisa estar ali envolvido com aquele fim para conseguir assistir o próximo, ler o próximo. E esse entusiasmo tem a ver com a forma como ele conduziu a nossa própria curiosidade em relação a essa estrutura. Machado de Assis coloca todos esses personagens sempre no mix entre presente, passado e futuro, onde a razão moral, na minha percepção, e o destaque para Estela é um destaque relevantíssimo. Estela é uma personagem extremamente enigmática, porque em várias situações, lendo Estela com os olhares de hoje, com a nossa visão de hoje, muito a gente sente, talvez a gente seja invocado a julgar a Estela, a analisar a Estela de uma maneira, mas a gente tem que olhar a condição, que lugar ela ocupava, que coração ela se preenchia, que emoções ela tinha, que felicidade mediana a satisfazia, o que ela estava disposta a fazer, que batalhas ela estava disposta a lutar. E quando a gente vê a história de Estela, dentro do clube a gente até ficou, mas será que o nome do livro tinha que ser Yayá? Não tinha que ser Estela? E aí Yayá tem essa posição muito relevante em conduzir os personagens, na minha visão, rumo à liberdade, rumo a esse lugar de uma certa independência, de desapegar-se ou resolver circunstâncias do passado rumo ao futuro, vivendo o presente rumo ao futuro. Eu acho que essa astúcia, essa prontidão, né, esse olhar de Yayá, apesar de muitas vezes imaturo, não preparado, caprichoso, né, despertava em todos os outros personagens a faísca do entendimento dos próprios desejos, a faísca dessa percepção do amor, da paixão. A Estela, para mim, foi o ponto alto porque o decoro, a razão moral, a forma como ela tomou decisões. E o mais profundo, na minha visão, tomou decisões certa de si, certa do que ela renunciava, certa do que ela desejava mais que tudo. E esse livro acaba com uma frase que diz o seguinte: alguma coisa escapa ao naufrágio das ilusões. E é muito profundo, porque quando você passa por todas as camadas desse texto, se aprofundando, ele poderia ser somente uma historinha. Mas as camadas que Machado de Assis coloca de maneira sutil, de maneira implacável, ela é percebida na medida em que mergulhamos. E de verdade, esse é um livro para ser lido, para ser degustado, para ser observado. Eu acho que foi uma vivência para todos nós percorrer esse texto. E olhar para essas personagens e encontrar um pouquinho de cada um de nós. O quanto cada um daqueles comportamentos e circunstâncias, de algum modo, consegue ler um pouquinho de quem nós somos. E acho isso formidável. Então, se você está na dúvida de qual livro de Machado de Assis ler, leia Yayá Garcia, de verdade. Se existe algum preconceito, se existe alguma indisponibilidade sua para ler Machado de Assis, porque ela foi enraizada pelaquela obrigação que nós tínhamos de ler os clássicos brasileiros no vestibular, muitas pessoas têm uma impressão difícil, né? uma trava, uma espécie de preconcepção de, esse livro não, é difícil, não dá, né? Porque ali no vestibular nós somos obrigados a ler para cumprir uma grade curricular, passar no vestibular, mas a gente não tinha maturidade para entender a profundidade desses textos. E voltar a Machado de Assis, né, com maturidade, depois dos 40 anos, vivendo esse texto em grupo, né, discutindo em comunidade, né, em clube, a gente se aprofunda e faz... Por que eu fiquei tanto tempo longe de Machado de Assis?
O que fizeram com a gente naquele período de vestibular que nos distanciou de textos como esse? Se está na dúvida do que ler, leia Yaya Garcia de Machado de Assis. Se quer ler junto, se quer conhecer essa profundidade, todas essas camadas, acessando-as, não é, para que todo esse repertório fique dentro de você, escolha ler em grupo, venha ler com a gente, se inscreva aqui no canal e até o próximo livro.